Fala pessoal, voltamos com mais uma videoaula aqui no canal Friamente Calculado. Nós vamos agora para a questão de 163 do caderno azul da prova do Enem de 2019, as questões de matemática. E a 163 ela diz o seguinte: o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior valor é 1. Isso aqui é importante, então vamos grifar aqui, ó. Tá falando que aqui o menor valor desse índice é 0 e o maior valor é 1, ou seja, esse índice é um valor de 0 a 1, ou seja, é menor do que 1, né? Pode ser 1, mas pode ser também menor do que 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor de X, então vamos colocar aqui, ó, o valor de X, né? O segundo teve um valor aqui de raiz de x, né? Colocar raiz de x. O terceiro, x elevado a 1 sobre 3, né? X elevado a 1 a terceira. E o quarto, x ao quadrado. E o último, x a terceira. X terceira. X aqui, ele pode ser considerado também como x elevado a 1, né? Não tem nada aqui, quando não tem nada aqui é a mesma coisa que 1. Ou ele pode até ser considerado também como se fosse x elevado a 1 sobre 1, que também 1 sobre 1 é igual a 1. Então vamos colocar aqui, ó, x é como se fosse x elevado a 1. Raiz de x é a mesma coisa que a gente fazer assim, ó. Nós podemos considerar que aqui é raiz quadrada de x, ó. Então, raiz, quando não tem nada aqui é como se fosse raiz quadrada, então um 2 aqui, e x aqui não tem nada, é como se fosse aqui dentro x elevado a 1, né? Quando não tem nada aqui. No índice aqui dessa potência, né? Seria 1 e aqui 2, porque toda raiz quando não tem nada marcado é raiz quadrada. E isso aqui é a mesma coisa que nós colocamos aqui, ó, x elevado a 1 sobre 2. O que está aqui embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2, né? Isso aqui, se fôssemos fazer essa conta, também seria a mesma coisa que x elevado a 0,5. 1 sobre 2 é igual a 0,5. X elevado a 1 sobre 3. X elevado a 1 sobre 3, vou puxar uma seta bem grande para ficar embaixo aqui certinho, é a mesma coisa que x elevado a 0,333 e assim por diante. 1 dividido por 3, x elevado ao quadrado é igual a... Podemos colocar aqui já direto, ó, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dúvida, já direto x ao quadrado. E aqui também x à terceira, x à terceira aqui, ó. Note que agora nós temos todos os expoentes, né, todos os índices aqui, em numeral normal, né? Aqui temos alguns com vírgula, né? Mas se nós formos olhar aqui, de olho, de bater olho, nós vamos ver que aqui seria o maior valor por causa desse índice 3. Porém, aqui diz o seguinte, que o índice é 0 e o maior é 1. Então, se nós imaginarmos que esse valor sendo menor do que 1, ou de 0 a 1, seria diferente. Por quê? Nós vamos aqui fazer um exemplo. Se nós temos aqui que esse x, vamos considerar que x aqui, ó, vamos usar esse aqui ó, como exemplo, elevado a 2. Se nós considerarmos que o valor de x é 6, 6 ao quadrado é igual a 36, porque 6 vezes 6 é igual a 36, né?
Então, sendo o valor de x maior do que 1, tudo bem. Então, quanto maior aqui o índice, maior vai ser o resultado. Porém, vamos considerar que esse valor de x é 0,5, já que o índice aqui, ó, é 0, né? E maior do que 1, né? E o maior é 1, né? Então, é um valor entre 0 e 1 aí. Então, sendo aqui 0,5 elevado ao quadrado, ao mesmo índice aqui, ó, seria 0,25 ou 0,250, né? Ou seja, aqui o índice é o mesmo, só que o valor aqui, ó, de x, ele é menor, então é o contrário. Por exemplo, se nós colocarmos agora o mesmo número aqui, ó, 0,5, e aumentar o índice, vamos colocar o índice 3. 0,5 elevado a 3, ou elevado ao cubo, seria 0,125, ou seja, o valor diminuiu, aumentou o índice e o valor diminuiu. Então, nesse caso aqui, como aqui o valor de x não é maior do que 1, então é ao contrário. Então, quanto menor o índice aqui, maior será o resultado. E aqui o menor índice que nós temos aqui, ó, não é 1, 2, 3, né? 0,5, 0,333. Esse aqui, ó, é o menor índice. Ou seja, sendo ele o menor, o resultado nesse caso será o maior, que é o que diz aqui, ó, qual desses países obteve o maior IDH. Nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, que é o 1 sobre 3. O 1 sobre 3, que é a mesma coisa que 0,33, que é isso aqui, ó. Então, seria o terceiro, a letra C aqui, ó. Essa é a nossa resposta. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se inscreve aqui no canal. Um abraço e até a próxima.